Se você é um devoto de São Miguel Arcanjo, eu, se fosse você, ficaria neste vídeo, porque a nossa entrevista vai ser bem bacana. Fique conosco. Seja bem-vindo ao canal aqui da Arquidiocese de Porto Alegre no YouTube. Eu sou o jornalista Marcos Cobolt e hoje estamos recebendo a escritora Lu Burnet. Bem-vinda, Lu. Muito obrigada por me ceder esse espaço para falar de São Miguel, uma poderosa criatura celeste que está, que é o protetor da Igreja Universal, que é detentor de inúmeros encargos e ofícios para a nossa Igreja e para os fiéis. Vamos começar então falando, tu é daqui de Porto Alegre mesmo, fala um pouquinho primeiro, te ambienta aqui no nosso cenário aqui local. Vou fazer uma breve biografia. Isso. Eu sou tua colega de profissão, sou publicitária, sou especialista em marketing estratégico, iniciei um mestrado em teologia, quando a devoção de São Miguel caiu no meu colo e eu comecei a trabalhar forte no apostolado, me senti como é que eu vou dizer assim para ti, na obrigação de estudar sobre os anjos de uma forma mais científica, com método, né? Até porque eu estava comandando uma rede social e aquelas pessoas que são formadores de opinião, que são influencers, nós temos uma responsabilidade muito grande na entrega da informação. E sou de Porto Alegre, iniciei meu mestrado na PUC, em função de trabalho, eu fiz o primeiro ano, não defendi o meu trabalho porque eu comecei a viajar, em função profissionalmente falando. E quando eu retornei, já tinha perdido o prazo da defesa e eu comecei a aplicar tudo aquilo que eu aprendi no mestrado, os modos de pesquisa, né? No primeiro livro, posso mostrar para o pessoal aqui? Pode, por favor. Esse primeiro livro aqui, São Miguel Arcanjo, um tratado sobre angelologia. Deixa eu ver se o pessoal consegue ver. Esse aqui foi meu primeiro livro. Frutos de um estudo e de 6 anos peregrinando, indo aos santuários erguidos em honra a São Miguel, na Europa. Esses santuários, a maioria das pessoas que se interessa pela história de São Miguel já ouviu falar na linha sacra, né? Linha sacra de Saint Michele, que significa o quê? Eles chamam de uma linha mística, uma linha sagrada, que ela inicia na Irlanda, ela está em linha reta, é muito impressionante, e ela termina no Monte Carmelo, em Israel, tá? Nessa linha são encontrados 7 assentamentos erguidos em honra a São Miguel. São capelas, santuários, basílicas, né? Que em determinados momentos, isso a gente está falando, Marcos, lá do século V. Do século V até o século XII foram construídos nessa linha enigmática, né? Por que enigmática? Porque a gente está falando do século V e do século XII. Não existia luz elétrica. Como é que as pessoas iam calcular exatamente, precisamente, numa linha, né? Traçar ali para a construção de 7 santuários com histórias incríveis, histórias de aparições, de visões de São Miguel, né? Muitas delas já, como é que eu vou dizer assim, não vou dizer comprovadas pela igreja, mas se são santuários e são locais sagrados, o que acontece? Tu até entende disso melhor do que eu. A gente pode compreender que existiu uma aprovação eclesiástica, né? Para a elevação de um santuário em honra a São Miguel por determinados acontecimentos, muitos casos de milagres. E tanto que São João Paulo II, muitas pessoas não sabem, mas ele foi um grande peregrino de São Miguel. Ele peregrinou nesses santuários. Então tem histórias que eu documento aqui, que São João Paulo II esteve 3 vezes na Gruta de São Miguel, no sul da Itália, no Monte Gargano, e esteve 2 vezes na Sacra de San Michele, que é um santuário que se situa em Turim. E ele foi como peregrino, mas também depois foi como papa. Então, prova de que esses santuários têm uma relevância, né, no âmbito religioso da Igreja Católica, justamente porque papas, santos peregrinaram. A gente está falando aqui de santos também. Nós tivemos Padre Pio, São Francisco de Assis. O Papa João Paulo II fala, inclusive, que Santo Tomás de Aquino foi no Monte Gargano. Então, a gente está conversando aqui de pessoas extremamente importantes, sem falar na parte histórica de reis, né, imperadores, enfim,
que teriam também peregrinado nesses locais em honra a São Miguel. E como é que a devoção a São Miguel Arcanjo entra na tua vida? Olha, ela entra de uma forma muito particular. Entra através de um tio que estava hospedado, ele é do interior do Rio Grande do Sul, era, né? Estava hospedado na minha casa por tratamento médico, veio a falecer. E naquele ínterim, eu encontrei, até nas Paulinas, uma oração de São Miguel. Não sei porquê, eu fui comprar uns santinhos para rezar, encontrei ali um santinho de papel de São Miguel, levei para casa e resolvi entregar a ele antes da cirurgia, né? Para que ele pudesse ter, né, uma devoção no hospital. E ele acabou falecendo, mas tudo durante aquele episódio da estadia dele na minha casa me aproximou de São Miguel por inúmeras razões. E dali eu comecei a fazer um apostolado boca a boca, porque eu estou falando aqui em 2006, 2007, não existia rede social, quer dizer, o Facebook... Estava engatinhando, né? Estava engatinhando, né? Mas não existia fanpage, a gente começa aqui lá atrás com as fanpages. Daí quando veio a fanpage, eu trabalhava já com gerência de marketing, fui fazer um curso de mídias sociais em São Paulo, e aquilo que eu aprendi sobre mídias sociais, que também não existia profissão naquela época, eu apliquei em uma página em devoção a São Miguel, mas assim de uma forma muito despretensiosa. E ela começou a crescer vertiginosamente, cresceu muito rápido, e eu tive que começar a buscar materiais católicos sobre São Miguel no Brasil, e não existia, não tinha. A gente sabia sobre São Miguel nas Sagradas Escrituras, que ele aparece 5 vezes apenas, né? Que não era suficiente para que eu pudesse alimentar os conteúdos de uma página diariamente. E então, nas minhas pesquisas, eu descobri santuários erguidos em honra a São Miguel e parti para comprar livros. Porque, gente, naquela época também não existia a Amazon, não existia a gente comprar um livro internacional, né, estrangeiro, e chegar na nossa casa num tempo hábil, assim. Então, eu comecei a viajar para estudar sobre São Miguel, nesses santuários que eu falo da linha mística, e também outros pontos de estudo que a gente conhece sobre São Miguel, e adquirir bibliografias, né? E aí surgiu a ideia de escrever, é o primeiro livro católico em honra a São Miguel aqui no Brasil. E o teu trabalho como escritora, ele vai amadurecendo a partir dessa devoção, é isso? Sim, e o que acontece, Marco, que é importante a gente falar. A gente começa a estudar sobre São Miguel, e aí de repente a gente começa a receber um amparo de santos, né? Claro que a gente se baseia nas Sagradas Escrituras, no magistério, na tradição da igreja, para, né, conhecer São Miguel. Mas nessa jornada de estudos a gente vai encontrando santos muito importantes da nossa devoção. Aí entra Padre Pio, São Francisco de Assis, Santa Faustina, entra também parte histórica, Imperador Constantino, entram vários que nos apoiam a devoção a São Miguel, porque eles tiveram momentos importantes da sua jornada com São Miguel, seja por visão, por aparição ou por intercessão, né? São Miguel se manifesta na vida de muitos santos. E aquilo ali foi me abrindo um leque maior para estudos. Daí eu começo então a escrever. Hoje eu tenho 4 livros publicados, tem um 5º que está em análise, que daí é um romance católico, um romance de ficção católica. E todos eles têm que ter São Miguel, né? Se não tiver São Miguel, acho que eu nem me aventuro para escrever, porque é o meu primeiro, como é que eu vou dizer assim? Meu primeiro amor, São Miguel. E agora, no mês de novembro, tu embarca por um projeto bem bacana, né? Agora nós temos, e esse é bem legal tu tocares nesse assunto, nós estamos indo, eu como escritora e me aventurando como roteirista, junto com a Colby Art Produções e com a produtora Stone, nós estamos viajando para começar a gravar as primeiras cenas do longa-metragem São Miguel, Santuário de Batalha. Também vai ter um documentário que vai sair desse projeto. Então, nós estamos... eu estou muito envolvida com o cinema católico brasileiro. Esse projeto do filme de São Miguel, ele acontece primeiramente aqui no Brasil, mas a gente tem uma colaboração com Polônia e com Itália, né? Com Polônia nós temos o cineasta Vincent Podobinski, que foi o que fez o documentário que estreou ano passado aqui no Brasil, São Miguel filme, e ele levantou um número, eu vou dizer assim, expressivo, muito expressivo de bilheteria aqui no cinema brasileiro.
Com a Itália, nós temos a participação de Dom Marcello Stanzioni, que é hoje referência em angelologia e São Miguel no mundo, referência número 1. Tem mais de 300 livros publicados. Ele me abastece de materiais também. Então, esse projeto ele vai ser uma ficção também. Vai ter uma parte documental e uma parte ficção sobre São Miguel. E a gente vai passar por alguns santuários dessa linha mística, né? Para começar a gravar as primeiras cenas. Eu queria que tu explicasse, assim, brevemente, para quem está nos assistindo, o que é angeologia. Tá. A gente conhece como angeologia ou angelologia. Eu vou dizer assim que é um estudo sistemático dos anjos. Então, assim, o assunto anjo, a gente tem que cuidar muito, porque, assim, até às vezes os católicos não sabem onde buscar informação e acabam entrando em sites de esoterismo, seguindo correntes que não são filosóficas, que não são católicas, através, né, dessa devoção aos anjos, tá? Mas a angelologia, ela nos apresenta um estudo sistemático dos anjos, com forte base nas Sagradas Escrituras, no catecismo, né, no magistério da igreja e também na experiência dos santos. E dentro da angelologia, quando eu escrevo o primeiro livro aqui em honra a São Miguel, eu tive que estudar também, eu já estudava, mas eu tive que apresentar aqui no livro um tratado sobre angelologia de uma forma muito sucinta, porque para a gente poder compreender São Miguel como um arcanjo, a gente tem que saber o que é um arcanjo, né? Tem a palavra anjo no nome, né? Arcanjo, chefe dos anjos, o príncipe dos anjos. A gente tem que estudar sobre angelologia, a gente tem que compreender um pouquinho. Os anjos são uma verdade de fé. Eles são mencionados nas Sagradas Escrituras centenas de vezes. Muitas das quais aparecem como anjos ou muitas das quais como mensageiro. Porque, na verdade, a palavra anjo, ela não é a natureza, né? Ela é a função. E ela vem lá do grego, né? E vem como mensageiro, né? No hebraico a gente encontra como malak. Acho que assim é a pronúncia. Então, quando a gente encontra nas Sagradas Escrituras a palavra dois mensageiros, um mensageiro ou os mensageiros, nós temos que compreender como os anjos, né? Porque a palavra anjo significa mensageiro. Então, é por isso que é tão importante quem gosta, se interessa pelo assunto dos anjos, eu indico dentro do catolicismo, né? Porque faz parte aqui do nosso encontro, nós somos católicos, a gente, né, vai indicar o que é dentro do catolicismo. Leia bons livros sobre, né, catolicismo, quer dizer, bons livros católicos sobre os santos anjos. Nós temos poucos ainda no Brasil, mas eu tenho certeza que daqui para frente o cenário da angelologia vai melhorar. Estão surgindo novos angelólogos, estão surgindo pessoas, padres inclusive, tem um daqui do Rio Grande do Sul, que eu cito inclusive aqui no livro, que ele faz doutorado na PUC, que é o Felipe Mera Palheta, meu amigo, está lançando um livro agora sobre São Rafael Arcanjo, né? A gente pretende escrever o terceiro juntos, que é sobre São Gabriel. Então, eu escrevi sobre São Miguel, ele escreve agora sobre São Rafael, a gente tem um projeto de fazer o terceiro juntos. Então, a angelologia é o estudo sistemático dos anjos, e quem é católico, eu indico que quem se interessa por esse assunto, busque bibliografias escritas por padres ou por pessoas, né, que sejam especialistas em anjos. E na tua espiritualidade diária, assim, no teu cotidiano, como é que essa devoção dos anjos, ou São Miguel especialmente, tu percebe que ela colaborou, assim, para um fortalecimento, para um crescimento espiritual? Hoje eu não consigo acordar sem fazer uma oração envolvendo São Miguel e os anjos da guarda, né? Então, existem muitas preces, até deixa eu mostrar aqui pro pessoal, tem esse segundo livro aqui, é um livro menor, que faz parte da coleção dos devocionais da Paulus, tá? Esse aqui foi o primeiro livro devocional que eu escrevi, Devocional a São Miguel Arcanjo. Aqui nós temos orações que elas foram coletadas, inclusive, de documentos da Idade Média, porque a devoção aos santos anjos e a São Miguel, principalmente, surge na Idade Média, tá? Então, se surge na Idade Média, as principais orações surgem, né, neste período da história. E existem várias orações que a gente pode se beneficiar para entrar em contato com os santos anjos. Nós tivemos 2 papas, né? Eu gosto de citar ele, Papa Pio IX, um Papa micaélico. Quando eu chamo assim de Papa micaélico ou de Santo Micaélico,
é porque eles fizeram uma grande devoção a São Miguel. E o Papa Pio IX, ele aprovou uma série, vamos dizer assim, de práticas de piedade angélica, né? Sobretudo aquelas ligadas a São Miguel Arcanjo. Então, assim, nós temos a coroa angélica. Existe uma serva, Antônia de Astônico, ela era uma serva carmelita portuguesa. Ela teve aparições privadas de São Miguel. Isso daí foi em 1750. 1851, Papa Pio IX aprova essas aparições, né? Aprova o que surgiu dessas aparições. São Miguel, quando se manifesta a essa serva carmelita, ele pede para que ela desenvolva e divulgue a coroa angélica. Por que coroa? Porque é redondinha, né? Seria um terço, pena que eu não trouxe aqui para mostrar, um terço em honra à hierarquia celeste, que é composta por serafins, querubins, tronos, dominações, virtudes, potestades, principados, arcanjos e anjos. Então, por que ele faz uma coroa? Porque ele faz um círculo de orações, como se fosse um terço, realmente, né? Em honra a cada coro celeste. E São Miguel promete, nessas aparições, um manancial de graças àquelas pessoas que fizerem diariamente esse terço. E vem Papa Pio IX e aprova com indulgências esse terço, né? A oração desse terço. A gente chama de terço dos anjos, ou terço de São Miguel, ou coroa angélica. Então, nós temos Papa Pio IX que aprovou, um século depois, essas orações, que elas acontecem em muitos canais, divulgam essas orações, né? Temos aqui Papa Leão XIII, responsável pelo pequeno exorcismo de São Miguel Arcanjo, entre outras orações, né, em honra a São Miguel. Então, o que a gente pode dizer, assim, que é prática diária em oração, em devoção aos anjos e a São Miguel, eu faço, né, a oração do Papa Leão XIII inúmeras vezes por dia, a coroa angélica diariamente e a oração tradicional, aquela que as crianças conhecem em famílias, né, católicas, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, enfim. Tu falaste do teu envolvimento com projetos de cinema, de documentário. Como é que tu vê essa produção de conteúdos católicos no cinema? Como que ela pode colaborar para as pessoas conheçam mais sobre determinados temas da igreja? Olha, que bom que você tocou nesse assunto. O cinema católico, brasileiro, né? Ele está em ascensão. A gente precisa que quando for lançado um filme católico, a gente precisa que os católicos comprem essa ideia e assistam cinema. Porque assim, gente, católico vai em cinema assistir vários tipos de filme. Então, e nós temos um número de católicos muito grande no Brasil inteiro, mas nem todos vão assistir ao cinema, prestigiar as obras católicas, né? E o que é muito importante, porque quanto mais as salas, os exibidores, nas salas exibidoras de filmes, compreenderem que aquele filme, que aquele segmento católico, né, ele atrai um número substancial de espectadores, eles vão abrir mais salas de cinema para exibição. Porque hoje, um filme católico que não perde em nada em produção para um filme de grandes produtoras mundiais, por exemplo. Aqui eu não estou falando só de filme católico brasileiro, que o Brasil está começando a fazer filmes católicos. Ainda nós somos um grãozinho de areia, né, na praia. Mas a gente vai chegar lá. Mas o que acontece? A gente concorre, às vezes, com blockbuster. E aí, não, para vocês que é filme católico, eu vou dar 2 dias na semana. Quando para um blockbuster tem todos os dias e 2, 3 horários por dia. Então, às vezes, as sessões se esgotam justamente porque só tem naquele horário, naquela sala. Sendo que Porto Alegre tem horrores de cinema, né? Muitas salas de cinema. Então, assim, também depende da ajuda do próprio católico prestigiar o cinema brasileiro, né? Quando exibe os filmes católicos. Porque isso aí vai fazer com que, se tem demanda, a gente pode, né, melhorar a oferta. Dentre as produções mais recentes, tem algum assim que te chamou a atenção, que tu pode dar como dica aí para quem está nos vendo? Olha, teve e continua tendo. Eu vou dizer para vocês agora o filme de São Miguel, que foi sucesso de bilheteria em 2023. Hoje ele não está mais no cinema, mas a pessoa pode assistir através da Lumine, que é uma plataforma católica, né?
Mas nós tivemos aqui um lançamento, uma premiere em Porto Alegre do filme de Guadalupe, que é um filme documentário. Ele é um docudrama que a gente chama, que tem uma parte documental que é muito importante, porque nessa parte documental a gente tem ali a consideração e a chancela de bispos falando sobre determinada devoção, né? Nós temos também testemunhos de milagres e temos a parte dramática que mostra ali todo o acontecimento de Guadalupe. Nós tivemos em abril a premiere, porque o filme seria lançado em maio, no mês de Maria. O que acontece? O Rio Grande do Sul sofreu uma tragédia, então nós não tivemos cinema. Esse filme, então, ele não foi exibido novamente. Existe a possibilidade da gente exibir se a gente conseguir entrar em contato, de repente, com algumas paróquias e as paróquias nos fornecerem números. Que daqui da paróquia vão 30, vão 50, vão 200. A gente consegue fechar uma sala de cinema. Então, eu indico o filme de Guadalupe, porque foi um filme muito bem feito, mas nós temos agora para 2024 ainda, nós temos 3 grandes lançamentos, né? Tem um que é Inexplicável, que é com a Letícia Spiller e o Heriberto Leão. É um filme católico, um filme de milagre, é muito interessante. Nós temos o filme Milagre Vivo, que é do padre Marlon, aquele padre que tem um problema, né? Tu conhece? É de São Paulo, né? É de São Paulo. Ele tem um problema muito grave de saúde, ele usa traqueostomia e ele, com todos os problemas, ele é um milagre vivo, né? Ele está ali evangelizando. Hoje é um dos padres mais amados e respeitados do Brasil, né? Com um número enorme de seguidores. E nós temos também da irmã Cabrini, tem um outro filme para ser lançado em 12 de dezembro, né? Sobre a história da freira imigrante. Então temos esses 3 grandes lançamentos. Ainda está no cinema Maximiliano e Eu, que é uma animação católica mais adulta, né? Da história de São Maximiliano Kolbe. Então, assim, eu não vou dizer que todos os meses, mas tem semestres que nós temos os meses cheios, né, da estreia de bons filmes católicos. A maior parte deles é estrangeiro. Ano passado, em 2022, nós tivemos o filme O Purgatório, que foi um filme polonês que ele lotou as salas de cinema aqui em Porto Alegre. Em 2 dias apenas de exibição que a gente conseguiu, muitos fiéis ficaram de fora. Mas é justamente isso, Marco, que eu estou te falando. Se os cinemas entendem que tem público para filme católico, eles vão nos disponibilizar mais salas. O que não pode acontecer? A gente fazer um esforço tremendo, porque é caríssimo exibir um cinema numa sala só. Fazer um esforço, trazer o filme e nós não termos espectadores. Aí o cinema não vai mais, né, abrir com tanta facilidade, porque ele deixa de lotar a sala para um outro filme mais, vamos dizer assim, mais famoso, um blockbuster, por exemplo, até filme de terror. Porque é bom a gente tocar nesse assunto, porque assim, gente, filme de terror, filme com diabo, filme, né, macabro, enche a sala de cinema. Filme católico, até enche, mas é uma sessão só, 2, né? Então a gente tem que mudar esse cenário. A gente tá dando... E eu vou dizer que tem muito católico que vai em cinema assistir filme de terror. Eu tô dando palco para quem não merece, né? Sim. E aí, justamente, quem merece ali tá sozinho, né? Tá sendo exibido sem muitas pessoas na sala. Acho que a gente abordou os principais assuntos aqui, né, Lu? Não sei se tu queria colocar mais alguma coisa. Eu gostaria de... Posso apresentar meus livros, pessoal? Por favor. Tá, gente? Olha só. Primeiro livro aqui, no início desse podcast, é São Miguel Arcanjo, um tratado sobre angelologia. Todos os livros são da Paulus Editora, você encontra na loja virtual da Paulus, né? Ou então pelo Google, faz uma busca, vai aparecer em muitas lojas. Esse aqui é o lançamento mais recente, São Padre Pio, um pobre frade que reza. Tem uma breve biografia do santo, mas tem muitas orações. Tem orações que Padre Pio recomendava que seus fiéis fizessem, sobretudo tem um capítulo especial para São Miguel para os anjos, né? Quem ele era muito devoto. Temos aqui o devocionário a São Miguel Arcanjo. E temos aqui, esse aqui foi o lançamento ano passado, ó, Os Anjos, os Santos e as Almas do Purgatório. Esse livro aqui esgotou em 6 meses de publicação. Ele, agora é oportuno falar sobre ele por causa do mês das almas, né? E é um assunto muito interessante, porque aborda o purgatório de uma maneira bem fácil de ser compreendida e também mostra que
o papel de São Miguel no purgatório, de Nossa Senhora, e as experiências que os santos tiveram, né, com as almas do purgatório. Um tema muito importante nesse mês de novembro, que a gente celebra os fiéis defuntos, né? E que muitas pessoas negligenciam e canonizam o morto, por exemplo. Isso aí é importante a gente falar também. A pessoa falece e tu vê ali ela naquele leito de morte, daí tu fala assim, coitadinha, está descansando, era uma santa. E quando tu canoniza o morto, tu deixa de rezar por ele. E ele acaba não recebendo, né, as nossas orações de sufrágio, que se caso fique no purgatório, e a maioria de nós vai passar pelo purgatório, né, eles deixam de aproveitar as nossas orações para diminuir o seu tempo de sofrimento, que é muito grave. Esse livro aqui, ele explica tudo. Lu, muito obrigado então pela tua presença aqui conosco. Sucesso lá na tua jornada lá na Itália, na produção de todo esse material. A gente aguarda aí depois o resultado final dele, né, com expectativa. Que o São Miguel esteja lá com toda a equipe, contigo, com todos vocês. Um grande abraço. Obrigada, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa conversa aqui sobre São Miguel Arcanjo e outros temas com a Lu Burnet, escritora, aqui, nossa leiga aqui da Arquidiocese de Porto Alegre, que partilhou um pouco conosco sobre esta temática. Até a próxima!